Vinheta de abertura. Fundo azul. Ao centro, círculos tomam o aspecto de um átomo que dá lugar a um globo terrestre que gira em torno do próprio eixo. Círculo branco. Dentro dele, o nome do programa. Meio ambiente por inteiro. Lua laranja em céu de cor lilás. Silhuetas de árvores acompanham a paisagem. O pôr do sol por trás das árvores pode ser o registro mais bonito quando olhamos para o alto. Pôr do sol. Na tela, orquídeas. Mas aqui embaixo, quem colore e rouba a cena são as flores. Cabo de flor de orquídea. Suas flores são lilás. Flor amarela de 5 pétalas. A natureza sem elas seria apenas uma imensidão de verde. Mas ainda bem que elas existem há milhões de anos. Inspiram e mexem com as nossas emoções. Quem nunca comprou uma flor para presentear alguém? Sequência de imagens de flores brancas e rosas. Flores são lembradas nas músicas, nos poemas, ou usadas para decorar e trazer vida aos ambientes. Seria ingenuidade imaginar que elas existem apenas para marcar momentos, perfumar e embelezar a vida. Na natureza, o papel das flores é fundamental para o equilíbrio do ecossistema. Carmen Regina Correia, As engenheira plantas com florestal. flores são importantes, elas atraem. E o que acontece com esses polinizadores? Eles trazem pólen de outros lugares e isso aumenta a diversidade genética, né? Então é importante. Carmen é engenheira florestal e professora da Universidade de Brasília. Essa diversidade genética que ela acabou de falar tem tudo a ver com a relação das flores e polinizadores, como abelhas e morcegos, que se encarregam de levar o pólen de uma flor para outra. A flor é o órgão de reprodução das plantas, né? Então, como que a planta vai se reproduzir, dar novos indivíduos, que é a semente? Por meio da fecundação da flor, dando o fruto. Sem flor, não tem fruto, não tem semente. Inclusive tem ovário, não chama útero, mas a estrutura é muito semelhante, né? Tem a parte masculina, a parte feminina, as células reprodutivas masculinas, femininas, como existem em outros seres vivos. Botão de flores brancas. O Brasil é o país com o maior número de espécies de plantas com flores no planeta, cerca de 33 mil. Somos a nação mais florida do mundo. Os dados são do projeto Flora Brasil 2020 do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Pesquisadores do mundo das flores têm ajudado a desvendar um tesouro desconhecido. Dezenas de novas espécies são descobertas por mês no país. Flor rosa e branca. Flor ouriçada branca. Pesquisadores brasileiros têm obtido bons resultados nos estudos das flores. Uma técnica desenvolvida na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, permite, por exemplo, que plantas nativas da Mata Atlântica e da Amazônia se desenvolvam em tempo recorde, de 20 anos para 1. Em alguns casos, apenas 6 meses. O Meio Ambiente por Inteiro recebeu esse vídeo do Gleison dos Santos, pesquisador do Departamento de Engenharia Florestal da UFV. Nós estamos aqui hoje. Gleison dos Santos, pesquisador, UFV. Está aí com 1 metro, 1,5 metro de altura, já produzindo flores. 6 meses após a aplicação de 2 técnicas que nós utilizamos, que foi a enxertia e a aplicação de um regulador de crescimento. Então, vejam bem, em vez de eu escalar uma árvore de 20, 30 metros de altura para ter acesso às flores e os frutos, a gente conseguiu nesse trabalho, com a dissertação de mestrado, de um orientado meu, Gleidson Guilherme Mendes, a gente conseguiu a 1 metro ter acesso a flores. Com isso, nós vamos ter várias facilidades. Chão enlameado, céu azul. Segundo o pesquisador, a ideia é divulgar a técnica do florescimento precoce para ser aplicada em locais onde houve desastre ambiental, como Brumadinho e Mariana. Imagens aéreas de Brumadinho e Mariana. Várias árvores podem vir a morrer por causa da contaminação ali com o minério que saiu das barragens. Imagina, antes dessa árvore morrer, eu resgatar esse material, fazer enxertia, conservar o DNA dessa espécie, desse indivíduo. Eu trago isso para o ambiente indoor. Nós estamos aqui num pomar indoor, né? É o primeiro pomar indoor do Brasil, numa universidade brasileira, aqui na UFV. Eu propago esse material, eu faço esse material produzir flores e frutos, e depois, quando a área estiver em condições, eu volto com esse genótipo para esse lugar. Sequência de imagens de flores de espécie de lavanda. Seu cabo é comprido e fino, e sua flor é lilás. Repórter Leonardo Ferreira, Lagoeste, DF. As flores podem ser admiradas pela exuberância, pelas cores vivas ou pelos sentimentos que são capazes de despertar na gente, como o amor, o perdão e a gratidão.
Uma coisa é certa, cada flor carrega o seu perfume, muitas vezes marcado na nossa memória afetiva. E como falar do aroma das flores? Ele puxa pelo cabo uma das flores. Sem lembrar da lavanda. Leonardo cheira a lavanda. Câmera mostra em sequência flores de lavanda. Elas estão aglomeradas. Do perfume ao tempero. A lavanda é conhecida pelos óleos essenciais usados no mundo todo. É a base de cremes, shampoos e outros cosméticos. A Rutilene conta que a lavanda na gelatina combina tanto que vira quase um banquete. Eu faço gelatina e coloco as flores. Rutilene Barros, essas produtora flores rural. roxinhas aqui, eu coloco na gelatina. Ela é comestível. Ruth, como é conhecida, é dona desta chácara de 2 hectares no Lago Oeste, a 20 quilômetros da área central de Brasília. Ela comprou a propriedade há 15 anos, mas só quando aposentou, há 8 anos, se dedicou ao plantio das flores. Ela fez um curso de agrofloresta e escolheu cultivar lavanda e capuchinha ao lado de frutas e hortaliças. Elas entram no consórcio da agrofloresta, porque no consórcio da agrofloresta você tem que ter todos os estratos, os estratos altos, os estratos médios e os estratos baixos, né? Então elas entram no contexto de estrato, porque a lavanda, por exemplo, não passa dessa altura, a capuchinha é rasteira. Então, como as outras ervas, a gente vai fazendo experiências aqui para colocar na agrofloresta esse tipo de plantio. O plantio é orgânico, livre de qualquer produto químico, diferente da maioria das flores vendidas em todo o país. Ruth conta que a propriedade tem certificação orgânica por uma organização reconhecida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 15 flores de capuchinha e um maço da lavanda são vendidos a R$ 3,50 no atacado. Ruth fornece para 4 clientes do DF, que buscam os produtos diretamente na propriedade. É bom trabalhar com flores? Adoro. Por quê? Porque me acalma, embeleza, é bonito, entendeu? É medicinal, entendeu? Só o fato de você passar um tempo aqui, passando a mão aqui nessas lavandas e sentindo o perfume, você desestressa de tudo. Ruth olha para sua plantação de lavanda. Flores de cor rosa escura. No próximo bloco, a gente continua falando das flores. Aliás, do maior festival de flores do Centro-Oeste. Sabe o que nós encontramos por lá? Eu te conto já já. Vinheta, fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta, fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Flores coloridas em vasos de diversas formas. Orquídeas de cores roxa e lilás. Papoula, ela é vermelha. Violeta cor-de-rosa. Um festival de flores é um festival de cores. Flores vermelhas, hortênsias lilás e brancas. Plantas em vasos, girassóis. Algumas a gente conhece, outras parecem que foram feitas à mão e pintadas pelo homem. Flor com 2 cores ou tímida. Tem aquelas que parecem irradiar luz. Flores que prendem o nosso olhar, outras nem tão bonitas assim. Flor branca. Sua pétala está um pouco ressecada. Sequência de imagens de flores. Orquídea lilás de frente amarelada. Esse Festival de Flores em Brasília é a maior feira do setor no Centro-Oeste. É promovido pela Secretaria de Agricultura, a Emater e a Ceasa. Uma oportunidade de negócios com flores, decorações, paisagismo e plantas ornamentais. Pessoas observam plantas, inúmeras flores embancadas. Antes de mostrar o que encontramos aqui, paramos para conversar com a Louzilene, engenheira agrônoma e coordenadora do Programa de Floricultura da Emater. Ela explica que o espaço foi criado para integrar a cadeia produtiva do segmento. Aqui é o lugar, nesse momento, que a gente junta, integra toda a cadeia produtiva. Louzilene eu tenho os Trindade, floristas, eu coordenadora tenho os do Programa decoradores, eu tenho os Floricultura, paisagistas. Emater-DF. E aqui eu consigo ver tudo isso de uma forma única, num único momento. E isso que é mais importante para a cadeia produtiva. Um galpão de 5.000 metros quadrados com 230 estandes, centenas de expositores. Paramos para conhecer um pouco mais sobre o cultivo de cactos e suculentas. O Distrito Federal tem sido referência nacional nesse tipo de produção. Essas vieram da propriedade da mãe da Maria Luísa e do João Paulo, na região do Pipiripau, no DF, a 63 quilômetros de Brasília. Os irmãos cresceram vendo a mãe dividir o tempo entre hortaliças e produção de cactos e suculentas.
quanto mais você gostava, mais você queria colecionar. Maria Luísa Cardoso, E aí, com o estudante. tempo, foi aumentando, e a gente foi vendo tanto que elas eram diferentes e lindas e cada uma de uma forma, né? Aí a gente foi se apaixonando por elas. Paixão que virou negócio de família. São 350 espécies. O toco do pé de manga que caiu na propriedade da família virou arranjo, assim como garrafas PET e bambu. Ela sempre tá bonita, sabe? O ruim é que ela sempre precisa de um sol, né? A água realmente ela precisa menos do que algumas outras, mas o sol ela precisa. Maria Luísa disse que as suculentas precisam de sol. É aí que entra a história do marido dela, o Jean, de 30 anos. Ele é engenheiro da computação e desenvolveu um sistema para manter a planta com boa dose de luz solar. Aqui nós temos um vaso inteligente, com sol artificial, Repórter Leonardo que é Ferreira, essa Brasília iluminação rosa e irrigação automática. Esse sistema foi desenvolvido para aquelas pessoas que moram em apartamento bem pequenininho, onde não há espaço para a planta pegar sol. Bom, pelo menos para suculentas e cactos, esse problema está resolvido. Essa ideia surgiu a partir do momento que eu percebi que tem muitas pessoas Jean que deixam de Carvalho, comprar suculenta engenheiro porque da sabem computação. que se não tiver sol ela vai morrer. Então eu desenvolvi esse sistema aqui que tem a iluminação artificial que é própria para a planta. Então com esse tipo de iluminação a planta vai resistir, não importa onde você coloca esse vaso. E ao mesmo tempo eu adicionei uma irrigação automática. A gente tem um reservatório que fica aqui embaixo, tem toda a parte de engenharia, a parte tecnológica aqui com reservatório de água e tudo mais. Temos um sensor aqui que quando eu coloco dentro do vaso e ele percebe que o vaso tá seco, ele ativa automaticamente. É tecnologia na palma da mão. O Jean conta que, com a ajuda do irmão, desenvolveu um aplicativo de celular que o usuário pode acionar à distância o sistema de irrigação. Esse é o primeiro protótipo, a gente vai desenvolver uma coisa mais bonita, pode ter uma cascata, pode ter outras funcionalidades. Então, essa proximidade com a natureza acho que é a principal vantagem. Antes da gente ir embora, Maria Luísa vai apresentar 3 espécies de suculentas. Preste atenção no nome popular delas. A criançada gosta. A gente tem algumas que, principalmente as crianças, adoram. Que é, por exemplo, a orelha de coelho, que ela lembra bastante. O nome científico é um pouco difícil, então não vou nem pronunciar, para não ter perigo de errar. Tem também a língua de gato, que parece bastante. Suas folhas são verdes e alongadas. E também uma muito linda, que todo mundo gosta, que é o colar de golfinho. Lembra muito, muito os golfinhos. Suas voando. folhas fazem o formato da nadadeira do golfinho. Cactos e suculentas são versáteis. Servem para decorar casamentos, casas ou escritórios. Cá entre nós, em qualquer lugar, vai bem. Cactos e suculentas virou uma grande mania, uma grande novidade. Por quê? Porque são plantas rústicas que aguentam sombra, sol e para o Distrito Federal o mais interessante é que ela aguenta esse período de seca, né? Então não é exigente água. Então se tornou realmente a queridinha do mercado, vamos dizer. Suculentas de diversas espécies em bancada. Além de mostrar o espetáculo do mundo das flores e novos sistemas desenvolvidos, o festival resgata um trabalho antigo de pessoas que dão vida a novos produtos e ajudam a preservar o meio ambiente. É o caso do Manuel. Olha que bacana, ele retira pneus de lixões e borracharias, transforma em arranjos para plantas em forma de araras e tucanos. É isso, Léo, eu passo nas borracharias que o pessoal já me conhece. Manuel e Aires, eles me cedem os artesão. pneus já. Fala, Manuel, pode levar, já está aqui e tal, e aí eu pego e levo para fazer os meus artesanatos. Não é um trabalho mole, cada arranjo demora cerca de 2 dias para ficar pronto e custa cerca de R$120. Esse é daqueles trabalhos que todo mundo sai ganhando, sabe como é? É um pneu aí que eu acho que ia passar mais de 500 anos para se decompor. A gente aproveita, faz a arte e ainda embeleza a casa do pessoal, né? Artesanato de Manuel é um pneu que tem formato e cores de um tucano. Continuamos nossa caminhada por esses corredores perfumados. Paramos para conversar com a Rose. Ela apresenta as flores sampatians, usadas para jardins. A espécie é bastante usada em São Paulo, mas na capital do país, poucos brasilienses sabem disso. Antes a gente produzia, era o empate, saída do empate originou o sampate, que é uma planta de sol. Rose Reis, E ela é produtora própria rural. para jardins, para lugares quentes. Apesar dela ser uma planta que consome muita água, entendeu? Mas ela forma um jardim muito bonito. Sampatians são resistentes, têm 6 cores e preço acessível, R$10 cada.
É um pequeno arbusto que ele fica florido todo ano. Então é extremamente interessante. Ele é Sampathes porque ele é mais resistente ao sol. Então, diferente da outra variedade que a gente utilizava muito aqui, que ficava na sombra, o Sampathes ele é mais resistente ao sol e ele aguenta um período maior de insolação. Potes de vidro ornamentado com cactos e suculentas. As flores, plantas e decorações são um mundo que pode ser visto em miniatura, graças ao terrário. Conversamos com a Joselina, técnica paisagista. Pessoa que tem pouco espaço dentro de casa, mora em apartamento, então tem uma casa pequena, ela pode também ter um mini jardim dentro de casa. Joselina Bezerra, não necessariamente que técnica você precisa ter paisagista. uma área grande, né, para você ter plantas, para você ter contato com a natureza. Então, até também para tirar um pouco daquela ideia de pessoas que trazem aquelas flores artificiais, porque pensam que não podem ter um jardim dentro de casa. Há pouco falamos dos cactos e suculentas. São espécies indicadas para esse tipo de cultivo, por serem rústicas e exigirem menos água. Depende do tamanho, do local onde você coloca o seu terrário, da claridade, da luminosidade. Então, muitas vezes um terrário fechado pode ser molhado de uma vez por mês ou até a cada 6 meses. Isso vai depender do cuidado e do tamanho do pote também. Joselina vai até uma bancada e pega um pote com suculentas. Potes lado a lado em bancada. Dentro dos potes, esculturas de lago com plantas dentro. No próximo bloco, Cristiano Oliveira mostra como as flores podem ajudar a equilibrar nossas emoções. Terapia floral. Já ouviu falar? A gente volta já. Vinheta, fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta, fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Imagens de sequência de orquídeas e papoulas. No primeiro bloco do programa, Léo Ferreira mostrou que as flores vão muito além da beleza. São fundamentais para o equilíbrio do ecossistema. Já no bloco anterior, você acompanhou o que o meio ambiente por inteiro encontrou no maior festival de flores do Centro-Oeste. Cactos e suculentas em vasos de argila. Repórter Cristiano Oliveira, E Brasília neste DF. bloco nós vamos falar sobre outras funções das flores, como por exemplo, os florais. Ao meu lado está a Júlia Pá, que é terapeuta floral, e nós vamos fazer o seguinte: hoje eu vou ser cliente dela. Nós vamos bater um papo, ela vai me pedir algumas informações e depois desse atendimento, ela vai formular um floral para mim. Vamos ver como funciona. Júlia e Cristiano caminham para fora da câmera. Antes, Júlia, eu queria que você me falasse exatamente o que é a terapia de floral. A terapia floral é uma terapia vibracional. Júlia Pá, que terapeuta hoje em dia a floral. física quântica já explica, então a ciência já tem um jeito de explicar. Mas é a flor colocada na água e aquela água, depois dinamizada e diluída muitas vezes, vira essência floral. Então ela não é macerada, ela não é cozida, não tem composto bioquímico e por isso não tem nenhuma contraindicação. Foto de homem em preto e branco. Os primeiros florais foram desenvolvidos pelo médico inglês Edward Bach no início do século XX. No Brasil, a terapia de florais foi incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em março de 2018. A portaria que deu esse status à terapia diz que os florais propiciam desenvolvimento interior e equilíbrio emocional. Deixa claro também que não se trata de fitoterapia, homeopatia e que não é uma droga. Além disso, diz que pode ser adotada em qualquer idade e que os efeitos podem ser observados imediatamente. Eu notei que você tem aqui do seu lado algumas cartas e uma caixa. O que são esses objetos aí? Então, eu trabalho com o sistema de florais da Amazônia. São quase 200 sistemas de florais no mundo, mais de 60 no Brasil. E os da Amazônia são 70 flores, então essas cartas elas representam cada uma das 70 flores, tem a foto da flor, fala como a flor atua um pouco, o elemento, o chakra que ela trabalha. E essa caixa é onde estão as 70 essências florais, cada uma delas. Habitualmente, a terapia de florais é usada para equilibrar problemas emocionais. É possível se trabalhar várias questões, traumas, dificuldades de se relacionar com o seu próprio poder, de entender qual é o seu dom na vida, de olhar para si mesmo, de curar o coração, de pisar no chão e ter um propósito e conseguir realizar. Normalmente, uma sessão dura 1 hora, mas meu atendimento para a reportagem foi de alguns minutos.
Só contei minha descoberta diária como pai. Primeiro filho exige habilidade que eu não sabia que tinha. A Júlia pediu para que eu tirasse uma das cartas que trazem informações sobre cada uma das flores do sistema com o qual ela trabalha. Bem, Júlia, a carta que eu tirei aí do monte de cartas foi o Antúrio Bravo. Você selecionou para mim ainda o maracujá silvestre, a coeirama, cambraia e a malvina. Eu queria que você me falasse primeiro do Antúrio Bravo. Ela ajuda você a enxergar o seu real poder pessoal. Então ela trabalha aqui nessa região do plexo solar, que é onde é o chakra que trabalha nosso poder pessoal e nossa ação no mundo. E ela traz uma revelação, você entender mesmo qual que é o seu verdadeiro poder, o que você veio fazer. O floral do maracujá, ele ajuda a trazer a mansidão, a energia da manhã para a sua mente. Essa coisa de dor de cabeça, é uma mente carregada. Ele ajuda a sua mente a ficar com aquela energia da manhãzinha, que tem aquela luz difusa, que tem aquela esperança de um novo dia, os passarinhos cantando. Então você fica com essa energia na sua mente. Você também selecionou a coeirama. A coeirama, ela é um grande bálsamo, ela é relaxante. E ela ajuda a colocar você num espaço de silêncio interno. Então é você conseguir silenciar esse monte de falas internas, que às vezes, será que eu fiz, será que eu não fiz certo? Depois da coeirama, a cambraia. Ela ajuda a acabar com essa dualidade das tendências divergentes. É certo ou é errado? É melhor ou é pior? Não tem, simplesmente é. Então ela ajuda a aceitar, é uma aceitação plena de quem você é, do pai que você foi, que você vai ser. E por último, malvina. Ela fala de compaixão. Então ela é desabrochar do coração compassivo. É você ter compaixão por você mesmo e compaixão no olhar com o outro. Então ela é muito bom para relacionamento, porque quando você tem um olhar compassivo, que é o que? Aceitação plena e amorosa do que o outro é, quando você desabrocha essa compaixão no seu coração, o outro já muda, só de ver esse seu olhar. Depois de explicar a propriedade das flores escolhidas, a Júlia preparou um floral. Misturou em um frasco a essência de cada uma delas com água e álcool orgânico. Disse para eu tomar algumas gotas ao longo do dia. Júlia entrega o frasco dentro de um saquinho colorido. Obrigado, para Júlia. Cristiano. Eu vou tomar aqui o floral direitinho, conforme o indicado, viu? Eu convido você a continuar com a gente aqui no Meio Ambiente por Inteiro. É que agora eu vou mostrar algumas flores comestíveis. Sequência de imagens de flores de cores branca, amarela e vermelha. Esta é a Fazenda Água Boa da Universidade de Brasília. O Alexandre acabou de se formar. É agrônomo e cultiva as flores comestíveis em uma área de agrofloresta. Isso aí faz com que, por exemplo, a gente planta o abacate, a gente planta pitanga, a gente planta banana. Alexandre Nogales, até a gente começar a colher agrônomo. abacate, até a gente começar a colher mamão, pitanga, a gente já está aqui colhendo flor, já está colhendo outras folhagens para salada. Então a capuchinha, como ela tem um ciclo muito rápido, ela pode apresentar uma alternativa de renda para o produtor rural, enquanto está crescendo as variedades que têm maior valor agregado, né? Ao lado das plantas mais comuns encontradas em uma agrofloresta, há essa florzinha aí, do espinafre indiano, e essa menor ainda, chamada de João Gomes. Geralmente é consumida com as folhas, mas o carro-chefe é a capuchinha. Essa flor que o Alexandre come se apresenta em algumas cores bem vibrantes. Tem alaranjada, vermelha, amarela e creme. Geralmente essas folhas, esse sabor picante, ele está relacionado com a imunidade também. Então a flor que ela é mais picante, ela tem propriedades de aumentar a imunidade. Eu já li que a capuchinha é muito boa para curar a gripe, né? A folha também é comestível, a semente. E também ela tem muitos nutrientes. Então ela te ajuda a estar mais em equilíbrio com o seu próprio corpo também. A capuchinha é rica em beta-caroteno, antioxidante, e vitamina C. É até indicada para infecção urinária, falta de apetite, problemas digestivos e doenças na pele. Não quer dizer que é bom sair comendo capuchinha por aí, não. Pode haver alguma planta semelhante e você se engane. A melhor coisa é a gente fazer a pesquisa, identificar a espécie, porque pode ter uma planta que, essa aqui parece muito a flor do abacate, mas eu não sei se é abacate, pode ser manga, pode ser outra coisa. Então, a gente identificar a espécie adequada para depois fazer o consumo dela, porque realmente tem plantas que são tóxicas e se a gente acabar consumindo pode ter prejuízo
na alimentação. O Alexandre conta que a capuchinha não exige muito cuidado. Ela é rasteira e se espalha facilmente. Para plantar, basta enterrar uma semente, que também é comestível, ou um pequeno galho. Bonita, é boa para a saúde, tem sabor picante e é de fácil manejo. Só falta dizer que é boa também para o meio ambiente. Para o meio ambiente é perfeito também, porque as plantas, cada planta pega um nutriente específico do solo. Então, se a gente fica cultivando só uma variedade, essa variedade vai esgotar o solo em certo nutriente. Então, a gente pode ter um melhor aproveitamento do solo utilizando as espécies de culturas diferentes. Flores de espinafre indiano, que são brancas. Flores vermelhas de capuchinha. A abelha voa ao redor das flores. Com esse flagrante aí de uma abelha visitando uma flor de capuchinha, a gente encerra o programa de hoje. Depois, ela foi avisar as outras onde encontrar mais néctar. Abelhas voam perto de estrutura de madeira. Nosso site é tvjustiça.jus.br. Assista ao nosso programa em youtube.com/TV Justiça Oficial. E nosso e-mail é meioambiente.por-inteiro@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima. Créditos. Produção, Rayane Ribas. Reportagem, Cristiano Oliveira e Leonardo Ferreira. Edição de texto, Cristiano Oliveira. Cinegrafia, Francisco Cosme e Lúcio Ribeiro. Assistência técnica, Josenildo Júnior e o Eric Rodrigues. Edição de pós-produção, Paulo Mendonça. Videografismo, Leonardo Veloso. Núcleo de programação, Rosa Wazen. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Flávia Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça 2019.